Um outro composto é luteolina, tá? Então, de novo, quando você faz o composto em tratamento em células, você tem uma redução da quantidade de lipídios total nessa célula, tá? Então, quando você dá palmitato para a célula, ela acumula mais lipídio, mas se você dá palmitato e trata com composto, você tem uma redução do acúmulo. Por que isso está acontecendo? Você tem uma redução da expressão de genes lipogênicos, tá? Então, você tem, quando você dá palmitato, você tem um aumento da expressão de vários genes aqui lipogênicos e de beta-oxidação. Então, embora você tenha, com o tratamento com a luteolina, você tenha uma redução de SRBP1C e de ácido graxo sintase, que são genes lipogênicos, você não tem uma redução da atividade de CPT1. Então, você diminuiria a capacidade de síntese de lipídios sem alterar a capacidade de beta-oxidação. Então, deixaria a célula, explicaria por que a célula tem menos lipídio, porque ela está sintetizando menos lipídio enquanto continua com a beta-oxidação aumentada, tá? E, de novo, a gente tem o mesmo perfil que eu mostrei para outros compostos, tá? Você tem uma ativação de MPK, que o MPK está aumentado, tá? Isso leva a uma fosforilação de ACC, que acaba ficando inibida. Tá? Então, você tem, de novo, uma ativação do regulador central, deixa a célula mais catabólica e menos lipogênica. Um outro composto é a quercetina, tá? Em células, de novo, o tratamento com esse composto reduz a expressão de genes lipogênicos e adipogênicos, tá? Então, deixar a capacidade do adipócito diferenciar menor. Então, você tem uma redução da expressão de SRBP1C e ácido graxo sintase, são genes lipogênicos, além de uma redução de expressão de PPR-gama e CEBP-alfa, genes envolvidos com a diferenciação de adipócitos, tá? E, de novo, você tem uma ativação de MPK, tá? A MPK aparece fosforilada, e logo a ACC aparece fosforilada também. Então, você vai ter uma indução de um processo catabólico e inibição de processos lipogênicos. E isso, o que acontece? Eu trato animais, né, com esse composto. Quais são os efeitos que eu vou ver? Tá? Tratando em célula, agora tratando em animais mais complexos. Eu tenho um aumento dos níveis plasmáticos de colesterol LDL, tá? Isso não necessariamente é bom. Né? Tratados com quercetina, você tem um aumento de colesterol LDL. E você tem um aumento das concentrações de sais biliares na bile e nas fezes, tá? Então você tem um aumento, embora você tenha um aumento da concentração da concentração de colesterol plasmático, você também está excretando mais colesterol. Parece mais colesterol, sais biliares nas fezes, então é uma forma de você excretar colesterol, tá? E uma quantidade maior de sais biliares de modo geral. Você tem um animal agora, um modelo de animal alimentado com uma dieta rica em gordura, quais são os efeitos da quercetina? Tá? Nesses animais alimentados com uma dieta rica em gordura, no fígado tem um aumento então, de esteatose hepática. Então, o sinal de esteatose está aumentado, inflamação e outros sinais de dano hepático estão aumentados quando eu trato esses animais com quercetina. Quando eu trato esses animais comeram dieta rica em gordura, e o tratamento com quercetina reverte parcialmente esses efeitos. Tá? Então, tem uma redução do nível de esteatose, de inflamação. Essa dieta rica em gordura também causa uma mudança no perfil de expressão de genes de metabolismo de lipídios lá no fígado. Então, tem um aumento da expressão de LXR, aumento de expressão de SRBP, aumento de expressão de FAT, CT6, são genes envolvidos com síntese e captação de lipídio. Por outro lado, tem uma redução da expressão de FBP e FOXA1, que estão envolvidos com oxidação de ácidos graxos. E aí, se eu trato esses camundongos com quercetina, eu tenho uma reversão no perfil de expressão desses genes. Então, LXR volta para baixo, SRBP volta para baixo, enquanto FBP aumenta. Então, eu estou corrigindo mesmo que parcialmente os danos causados pela dieta rica em gordura quando eu trato o camundongo com quercetina. Um outro produto natural testado é a baicalina. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um modelo um camundongo tratado com uma dieta de restrição de colina, isso causa esteatose hepática, tá? Um tipo de modelo. E tem alguns efeitos, então que a barrinha preta aqui, estou comparando a primeira barrinha cinza clara com a barrinha preta, que é o controle, que é o camundongo com esteatose hepática. Tem uma redução, por exemplo, de expressão de SRBP1 e um aumento da expressão de ácido graxo sintase, mas o tratamento com baicalina muda um pouco esse perfil, tem uma redução ainda maior da expressão de SRBP1C e uma reversão dessa expressão aumentada de ácido graxo sintase, que vai deixar então esse fígado provavelmente menos lipogênico.
E o perfil que a gente já conhece, então o tratamento com baicalina, aqui no caso um animal com uma dieta rica em gordura, tá? Então eu tenho um aumento uma ativação de MPK, então aparece MPK aparece fosforilado, logo o camundongo vai estar mais catabólico, menos lipogênico. E esse aumento de fosforilação de MPK causa uma fosforilação de ACC que vai inibir a síntese de lipídio. Então, isso é um perfil que aparece para vários desses compostos, estou falando para vocês. Parece que eles acham todos por vias parecidas. Tá? O tratamento de ratos tigre tratamento com ratos diabéticos com baicalina, tá? Aumenta os níveis plasmáticos de leptina. Tá? Então, aqui eu tenho aqui na baicalina que está aumentado em relação ao controle. Isso é interessante porque se eu estou aumentando os níveis de leptina, pode ser que o camundongo coma menos, então eu tenho um controle de fome e saciedade sendo regulado. Um outro composto testado é espidulina. Tá? A espidulina, diferentes quantidades de espidulina, você mostra uma ativação de PPAR-alfa, então aqui eu estou medindo por ensaio luciferase, então estou vendo a capacidade de PPAR-alfa de ativar promotores, e quando eu dou quantidades crescentes de espidulina, eu tenho um aumento da atividade de PPAR-alfa, então pode ser que ele seja um agonista de PPAR-alfa, por exemplo. Então, voltando aqui para falar de produtos não totalmente purificados, aqui eu tenho um teste com triterpenos dessa planta aqui, a sálvia miltiorrhiza, tá? Então, aqui tem diferentes triterpenos que foram isolados individualmente, tá? E isolados e testados individualmente. E aqui eles estavam testando a expressão de grelina. Então, de novo, grelina é um hormônio que está produzido pelo estômago que induz fome. Então, se eu tenho uma redução, isso aqui é célula em cultura, mas uma redução da expressão de grelina nessas células, então isso indica que talvez esse composto seja capaz de reduzir a fome e logo pode ter uma capacidade de reduzir o quanto as pessoas comem e reduzir a obesidade. Um dos produtos extraídos dessa planta específica é essa tansinona, tá? E ela foi testada em algumas coisas, aqui no caso eu estou olhando para macrófagos, tá? Então o tratamento de macrófagos com tansinona reduz a expressão do receptor de LDL oxidada, que é o LOX1, e de CD36 induzido por LDL oxidado. Então, quando eu trato os macrófagos com LDL oxidado, eu tenho um aumento da expressão do receptor de LDL oxidado e um aumento de expressão de CD36, o que vai fazer com que esse macrófago capte mais LDL oxidada e mais ácidos graxos. Então, ele pode ter uma capacidade maior de formar uma célula esponjosa e acelerar o processo de aterosclerose. Mas o tratamento com esse composto reduz a expressão desses genes, o que poderia, então, reduzir a capacidade do macrófago de captar essa LDL e acelerar o processo de entupimento das artérias. Um outro composto da sálvia, dessa planta sálvia, é esse ácido salvianólico, de novo aqui em macrófagos, tá? Então, macrófagos tratados com esse composto incorporam menos LDL, tá? Então você tem que, quanto esses macrófagos estão acumulando de LDL, quando você tem lá o veículo, né? O acúmulo grande de LDL, conforme você aumenta a quantidade do ácido salvianólico, você tem uma redução dessa captação, então, de novo, você evitaria ou reduziria a capacidade desses macrófagos de acelerar o processo de arteriosclerose. Outra planta testada é essa Polygonum multiflorum, tá? Então, aqui foi tratado camundongos obesos, então um teste em vivo. Então, os camundongos obesos foram tratados com extrato etanólico dessa planta e os efeitos que foram vistos foram os seguintes, tá? Então, você tem uma redução dos níveis plasmáticos de leptina, tá? Então, um camundongo de dieta rica em gordura, mais tratados com o extrato da planta, você tem uma redução dos níveis de leptina, que é interessante. No caso do camundongo obeso, então, pode indicar que você tem uma redução da quantidade de tecido adiposo, uma redução de peso. Você tem uma redução de L6 e TNF-alfa, que são situações pró-inflamatórias, então você poderia ter uma redução, um indício de que você tem redução do diabetes. Você tem uma redução dos níveis plasmáticos de transaminases hepáticas, tá? Então isso indica que você tem menos dano hepático nesse camundongo. E aí você tem uma redução também dos níveis de glicose e de insulina. Então você também parece estar corrigindo, pelo menos parcialmente, o diabetes.
Um outro produto natural também famoso é a cúrcuma longa, onde você extrai a curcumina. Ratos com uma dieta rica em gordura, tá? Que foram tratados com extrato de cúrcuma, você tem uma redução dos níveis plasmáticos de leptina, tá? Então, camundongos obviamente têm uma quantidade grande de leptina, eles ficam insensíveis à leptina, então você conseguir reduzir a leptina pode ser um indício de que eles estão ficando mais sensíveis ou de que você está reduzindo a quantidade de tecido adiposo. Então é interessante você ver que, dependendo da quantidade de cúrcuma, de extrato de cúrcuma, você tem uma redução dos níveis de leptina, isso pode ser interessante. Tá? Aqui era camundongo que eu estou tratando pacientes, tá? Pacientes tratados aqui no teste clínico randomizado. Então, pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica foram tratados com cápsulas de cúrcuma longa, tá? O extrato da planta. Então, você tem uma redução, mesmo que pequena, uma redução bem pequena, mas uma redução significativa do peso corporal, tá? Estatisticamente significativa, mas talvez biologicamente não tão relevante. Você tem uma redução dos níveis plasmáticos de glicose, insulina e leptina, então você estaria corrigindo, pelo menos parcialmente, talvez o diabetes, quando tem uma redução da resistência à insulina, então estaria tentando corrigir o diabetes ali. Mas, por outro lado, você tem um aumento dos níveis plasmáticos de transaminases hepáticas, que pode indicar um pouco de dano hepático, tá? Então não é tão bom assim. Embora você possa estar reduzindo ali, corrigindo parcialmente o diabetes, talvez esteja piorando a doença hepática gordurosa, porque você está tendo um aumento das transaminases hepáticas. Então, se eu mostrar aqui para vocês que está a redução do peso corporal, tá? O índice de massa corporal, a redução não é tão grande, mas você tem alguma redução, o peso está aqui em cima. A redução é de menos de 1 kg, mas é significativa estatisticamente. Você tem uma redução de glicose, redução de insulina, resistência de Roma, que é uma medida da resistência à insulina, redução de leptina e aumento de transaminase hepática. Camundongos com uma dieta rica em gordura, tratados agora com extrato aquoso, tá, de cúrcuma longa, mostraram redução no fígado de expressão de alguns genes, então você tem uma redução. Lembrando que a barrinha preta é o camundongo com uma dieta rica em gordura, e as barrinhas cinzas com baixa ou alta quantidade de extrato de cúrcuma longa. Então você tem uma redução da expressão de CD36 e uma redução da expressão de FATP5 e FATP2, que indica que você teria uma capacidade menor de captação de ácidos graxos pelo fígado. E aqui tratando com curcumina, né, que talvez seja o composto mais conhecido da cúrcuma, você tem adipócitos diferenciados tratados com curcumina, você tem uma redução da expressão também, uma expressão de CD36. Então isso indica que talvez esses adipócitos também teriam uma capacidade menor de captar ácidos graxos. Um outro produto natural também muito famoso é o chá verde, tá? E aqui eu tenho tratamento em ratos, tá? Esses ratos foram alimentados com uma dieta rica em frutose, e alguns deles foram tratados com folhas de chá verde. Tá? Então não era o chá, não era a bebida, a folha era misturada na ração. E você viu, os autores viram então alguns efeitos, como por exemplo a redução dos níveis de triglicerídeos plasmáticos, tá? Então você olha aqui a quantidade de triacilglicerol, comparando aqui frutose, tá? Com o extrato de chá verde, tá? Então tem uma redução na quantidade de triglicerídeos plasmáticos, tem uma redução na quantidade de colesterol total também, tem uma redução dos níveis de insulina, uma redução dos níveis de leptina e uma redução na quantidade de ácidos graxos livres, tá? Então teria ali uma correção, talvez uma redução na quantidade de gordura, porque eu tenho uma redução de leptina, uma melhora no quadro do diabetes, porque está menos insulinêmico, e uma melhora na dislipidemia com redução de colesterol e triglicerídeos. Uma outra coisa que acontece com o extrato de chá verde, né, que no caso não é uma dieta rica em frutose, mas é uma dieta rica em gordura. Nesses animais eu tenho uma redução da expressão de adiponectina. A adiponectina ela também é uma adipocina, ela também é produzida pelo tecido adiposo, mas ela funciona contrário da leptina. Normalmente, quanto mais tecido adiposo você tem, menos adiponectina você produz.
E porque a adiponectina é importante porque ela funciona como ela tem uma função anti-inflamatória e ela também tem uma capacidade de ativar a MPK. Então ela deixaria o corpo ali, ou pelo menos onde ela agir, num modo mais catabólico, gastando mais ácido graxo. Então isso é interessante você, num paciente obeso, você conseguir aumentar a quantidade de adiponectina, porque você aceleraria o gasto, né, um gasto energético e provavelmente pela absorção anti-inflamatória você melhoraria o quadro de diabetes. Tá? Então um camundongo que comeu uma dieta rica em gordura, como ele tem mais tecido adiposo, ele reduz a expressão de adiponectina. Mas se ele for tratado com extrato de chá verde, você tem um aumento dos níveis plasmáticos de adiponectina. Então seria um efeito interessante do chá verde para tratamento da obesidade. E agora está se olhando os polifenóis de chá verde, tá? Que são talvez os compostos mais famosos do chá verde, em ratos com uma dieta rica em gordura, tá? De novo falando de adiponectina, então você tem uma redução dos níveis, tanto de expressão quanto os níveis plasmáticos de adiponectina estão reduzidos, mas se você trata com diferentes quantidades de polifenóis de chá verde, você tem uma recuperação tanto da expressão quanto da quantidade plasmática de adiponectina também. Então não só o chá verde, o extrato, como os polifenóis purificados também teriam esse efeito. E se a gente olha aqui especificamente em músculo cardíaco, em animais tratados de novo com uma dieta rica em frutose, você tem um aumento da expressão de CD36 no músculo cardíaco. Esse coração estaria captando mais ácido graxo, que não necessariamente pode ser bom, porque você pode ter um acúmulo de ácido graxo no coração e o músculo cardíaco abarrotado de lipídio, ele pode ter uma hipertrofia, redução da capacidade cardíaca. E os polifenóis de chá verde reduzem a expressão, mesmo que parcialmente, dessa proteína que em teoria protegeria o coração desses efeitos tóxicos dos lipídios. Um outro produto natural muito famoso é o resveratrol presente nas uvas tintas. Então, fez muito sucesso, é usado você acha para comprar em lojas de produtos naturais. Aquilo foi um tratamento feito em coelhos, tá? Então os coelhos foram alimentados com uma dieta rica em colesterol. Então aqui está o grupo de dieta rica em colesterol. Você parece um monte de leptina no plasma, tá? Provavelmente porque esse coelho está ficando obeso, está aumentando a produção de leptina porque você tem muito tecido adiposo. Mas se eles forem tratados com quantidades crescentes de resveratrol, você tem uma redução dos níveis de leptina, plasmático de leptina, que é interessante. Pode indicar uma redução da quantidade de tecido adiposo. Um outro produto natural interessante é a capsaicina, tá? que é o componente principal das pimentas, tá? Da ardência da pimenta. Então tem efeitos metabólicos interessantes também. Esse aqui foi um trabalho feito com camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura. Eles foram tratados então, com esse componente da pimenta, e os autores viram o seguinte: esses camundongos tratados com capsaicina, você tem uma redução do peso corporal, tá? Então, mesmo uma dieta rica em gordura, esses camundongos acabam ganhando menos peso. Você tem uma redução dos níveis plasmáticos de glicose, tá? Então ele fica menos diabético. Uma redução dos níveis plasmáticos de insulina, então ele fica menos insulinêmico, mostrando que está melhorando embora uma dieta rica em gordura estaria com uma homeostase de glicose mais controlada. Uma redução dos níveis de leptina, mostrando que talvez tenha menos tecido adiposo. Você tem um aumento dos níveis plasmáticos de adiponectina, então eu falei para você de adiponectina, esse aumento é legal, porque você tem um efeito anti-inflamatório e de aumento de catabolismo. E você tem uma redução da quantidade de gordura hepática. Então teria menos esteatose hepática, mostrando que a capsaicina tem um efeito interessante para tratamento de obesidade. Foi testado em humanos, e humanos não viu tanto efeito assim. Uma coisa interessante que aparece é que você tem voluntários humanos que comeram, ingeriram capsaicina durante o almoço. Você tem um aumento da secreção de GLP-1. GLP-1 ele é um hormônio produzido pelo intestino e tem funções interessantes tanto para o tratamento para o controle do diabetes, porque ele funciona como uma incretina para a insulina,
Então aumenta a sinalização de insulina e faz com que você tenha uma maior captação de glicose, além de ter um efeito sobre o sistema de fome e saciedade, reduzindo a fome. Então, teria um efeito interessante, mas não foi visto grandes efeitos, pelo menos nesse estudo, grandes efeitos em humanos. O último composto que eu quero falar para vocês é esse celastrol, tá? Tem uns efeitos super interessantes que já foram mostrados. Nesse trabalho aqui, os camundongos foram tratados com uma dieta rica em gordura, tá? E tratados com celastrol. E os autores viram o seguinte: então você tem uma redução do peso corporal, tá? Uma redução bem drástica. Vocês olharem aqui, os camundongos que comeram celastrol são os camundongos, são os símbolos vermelhos. Você vê que o peso do camundongo diminui rapidamente durante o tratamento de 22 dias, tá? O camundongo come bem menos. Aqui é o ponto que o camundongo tem de fome, o quanto ele está comendo de comida. Vocês podem ver que a redução da quantidade de comida é muito alta, tá? Isso acontece porque você aumenta a sensibilidade à leptina, tá? Então lembrando, o camundongo dieta rica em gordura, ele produz muita leptina, mas ele continua comendo porque ele fica insensível à leptina, é como se ele ficasse com um diabetes tipo 2, tá? Para a leptina, tá? Mas o celastrol aumenta a sensibilidade. Então se você está medindo quanto o camundongo está comendo, tá? Esse é o camundongo com dieta rica em gordura. Se você dá leptina para ele, ele continua comendo a mesma coisa, ou seja, ele está insensível à leptina, tá? Agora, se você dá celastrol para esse camundongo, ele come menos, já mostrado aqui, mas se você dá celastrol e mais leptina, ele come menos ainda. Então, mostra que ele está ficando aumentando a sensibilidade à leptina, que é uma coisa super interessante para o tratamento de obesidade. Normalmente, pessoas obesas têm níveis aumentados de leptina porque elas são insensíveis à leptina, tá? Então, você achar um componente que aumenta a sensibilidade à leptina é como você conseguir um composto que aumentasse a sensibilidade à insulina para tratamento de diabetes. Então é super interessante conseguir sensibilizadores para leptina. Tá? Então aqui ali foi camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura, e aqui eu vou falar para vocês camundongos geneticamente obesos, tá? Tá pequenininho aqui, eu vou só falar para vocês que a gente não vai conseguir enxergar direito. Mas nesses camundongos geneticamente obesos, tratados com celastrol, você tem uma redução do consumo de água, o que é interessante porque isso pode indicar uma redução do diabetes. Uma das características do diabetes é que os modelos as pessoas ficam com muita sede. Você tem uma redução do consumo de água. Você tem uma redução dos níveis plasmáticos de glicose, mostrando que talvez o diabetes de fato esteja controlado. Uma mudança no nível de colesterol total, redução do colesterol total, colesterol HDL e triglicerídeos, mostrando que você tem uma correção de dislipidemia. Você tem um aumento de níveis plasmáticos de adiponectina, tá? Então isso está de novo interessante para corrigir diabetes. Você tem uma redução do peso dos rins, então estamos mostrando que a função renal está melhor. Esse rim aumentar significa que hipertrofia renal pode indicar um dano renal com esses camundongos. Você tem uma redução da quantidade de gordura, tá? Então mostrando que o camundongo está ficando mais magro, e você tem uma redução da resistência à insulina. Tá? Então aqui mostrando o Roma, tem um camundongo DBDB, que está com celastrol, você tem uma redução da quantidade da resistência à insulina, e que os parâmetros lipídicos que eu mostrei para você, então uma redução de colesterol total, redução de triglicerídeos, redução de colesterol HDL, embora o colesterol LDL continue igual. Então, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês de obesidade. Então, falei de vários produtos naturais aqui no final. Espero que vocês tenham achado interessante. E no início falei para vocês de causas da obesidade, né, causas genéticas, interação genética ambiente. Espero que vocês tenham gostado da disciplina, tá? Então a gente vai agora para o estudo dirigido. Estou disponível para tirar as dúvidas de vocês pelo Moodle, pelo AVA. E vou colocar também um formulário de avaliação de disciplina para vocês responderem, sejam sinceros, podem falar mal, podem falar à vontade, não tem problema nenhum, tá? Espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficar por aqui e até a próxima. A gente se vê no virtual ou no presencial, em algum momento a gente vai se encontrar de novo. Um abraço para vocês, fiquem bem.